Olá, boa tarde. Então, estamos aqui nesse desafio e a mensagem está lá em Marcos 4:35, que diz: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para a outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já enchia de água. E ele estava na popa dormindo, sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram grande temor, e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Bom, nessa mensagem, Jesus estava ali no barco, e houve uma tempestade no meio do caminho. O que aconteceu? Os discípulos ficaram com medo, ficaram temerosos por essa tempestade e não confiaram nas palavras de Jesus. Jesus disse: vai e atravessa ao outro lado. Porém, eles ficaram com medo por causa dessa tempestade. Jesus não disse para eles: vai e enfrenta a tempestade, mas sim vai e chega ao outro lado, atravessa ao outro lado. Você pode ter certeza que tudo aquilo que Deus te falar, te prometer, vai ter a tempestade, vai ter um empecilho no meio do caminho. Mas Deus não nos diz para chegarmos e irmos em direção à tempestade, ao empecilho, mas ele nos diz para chegarmos ao outro lado. É isso que eu gostaria de estar compartilhando. Tudo na nossa vida tem um propósito, e esse propósito com certeza vai ter no meio do caminho algum empecilho, alguma coisa, algum levante do maligno. Então não podemos ficar temerosos, não podemos ficar com medo daquilo que vai estar no meio do caminho, porque Jesus não nos disse para enfrentarmos isso, e sim para a gente atravessar ao outro lado. Então temos que confiar, saber esperar em Deus, saber que tudo na nossa vida tem um porquê, e esse porquê vai se cumprir a cada vez que deixarmos e descansarmos no Senhor, deixarmos Ele à frente e descansarmos nele. Essa é a mensagem e eu agradeço pela oportunidade.